Alô você, estudante matriculado nos anos iniciais. Eu estou me referindo a você que nesse exato momento está cursando entre o terceiro e o quinto ano. Caso você ainda não saiba, o meu nome é Francimar Santos. Eu estou gravando no YouTube uma série de vídeos que servirão para você como reforço no campo da matemática. E veja só, você que tem bastante dificuldade nessa área, você pode não mais tê-la. Por quê? Porque nesse momento eu estou convidando você a ir lá no meu canal, Francimar Guimarães dos Santos, convidar também seus amigos aí que porventura também estão aí passando um certo aperreio no campo da matemática, e você e ele, o que vocês vão fazer? Vocês vão acionar o canal, procurar as playlists e assistir os vídeos numa sequência certa que eles foram postados. Por quê? Porque somente na playlist, pessoal, essa sequência está correta. Ficou claro? E aqui você terá realmente um conhecimento satisfatório. Sabe por quê? Porque nós estamos construindo o conhecimento. E sabe o que significa? Que eu não posso falar no vídeo atual nada que eu já não tenha dito nos vídeos anteriores. E tendo dito isso para você, eu vou chamar sua atenção para a gente trabalhar hoje um assunto tão importante quanto os outros, tá bom? Esse assunto, ele faz referência a alguns momentos da sua vida. Um desses momentos é quando você vai ao supermercado com seu pai e fica observando os preços das mercadorias. Por isso eu coloquei a palavra preço bem aqui, ó. Vou pegar meu amostrador aqui para você, para apontar. O que é, professor? Esses espaços que eu estou colocando aqui, que serão preenchidos gradativamente no decorrer da nossa aula. Ficou claro? Mas antes de iniciar esse momento, eu queria que você prestasse atenção nesse canto direito aqui, ó, do quadro. Sabe por quê? Porque aí está expresso os conhecimentos preliminares. É toda aquela teoria que você já tem que ter aí, de saber, no campo da matemática, para que você obtenha sucesso aqui nessa aula com um aprendizado satisfatório. Professor, que conhecimento é esse que eu já tenho que possuir? Aqui, ó, você tem que já saber a respeito de algarismo, número e numeral. Você também tem que ter um certo domínio a respeito das operações matemáticas. Que operações são essas? A adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Só isso, professor? Não, você também já deve entender um pouquinho a respeito de reta numérica e um pouco de conhecimento no campo da fração. Professor, o senhor falou muita coisa, eu fiquei meio atordoado, eu já fiquei meio triste, sabe por quê? Porque eu não tenho todos esses conhecimentos e eu não sei onde buscar. Aqui, ó, vá a buscar esse conhecimento todo no canal, vai lá nas playlists, procura os vídeos que eu estou falando para você. E principalmente, comece a assistir do 01, depois vai para o 02, 03 e assista na sequência certa. E aí você vai chegar aqui com todo o domínio do campo da matemática. Tendo dito isso para você, voltando àquela situação que você está no supermercado com seu pai e com a sua mãe, observando os preços, de repente você vê esse valor lá, ó. Que valor, professor? Vou colocar aqui dentro desse espaço. Um 7,99 de uma mercadoria que está na promoção. Professor, é só nesse lugar que eu vou ver números assim? Não. Você, na sua própria escola, você deve ter um professor de educação física que já mediu a sua altura. E de repente ele deve ter falado para você, olha, você tem por volta de 126,7 centímetros. Ah, já deve ter me dito isso mesmo, só não prestei atenção. Muito tranquilo, muito bom. Só, pessoal, que você também está na sua casa e a distância do seu muro para o outro tem um valor. Aí você está com seu pai está com uma trena e pede para você segurar a ponta da trena enquanto ele a estica. E aí você vai medir essa distância. Professor, que distância mais ou menos é essa? Vamos dizer que essa distância seja de 10,8. Perceba que todos esses valores que eu acabei de falar para você, eu fiz a citação de algo que ele tem como característica que é muito importante. Olha só, vou falar para você para ver se você pega a mensagem. Olha só, o preço 7,99. O que mais? A altura 126,7 centímetros. O que mais, professor? A medida 10,8 metros. O que esses números têm de especial? O que eles possuem de tão especial para ser o tema da nossa aula de hoje? Você consegue ver isso aí? Você consegue me dizer? Se você olhou para esses números
todos que estão aqui representados. E falou para você mesmo nesse momento, falou para o seu coleguinha que está estudando junto com você e está dizendo para mim, conversando comigo aí, vou falar para você o seguinte: se você disse que é a vírgula, você acertou. Olha só, esse conhecimento que é trazido da língua portuguesa e nesse momento inserido no campo da matemática é um tema muito importante aqui. Você sabe que tema é esse? Vou falar para você agora. Vou escrever o nome do nosso assunto de hoje. Olha aí, ó, que bom. Hoje a gente vai trabalhar os números decimais. Ô, professor, legal, já ouvi alguém dizer aí, falar sobre esses números decimais, aí eu fiquei meio assim, perdido. Professor, eu quero que você me diga o que são realmente números decimais. Vou escrever aqui para você, ó, conceito de números decimais, para você nunca mais esquecer. Nunca mais diga que você não sabe o que é número decimal, porque eu acabei de falar para você e apresentar alguns exemplos deles. Mas e o conceito? O conceito eu vou colocar agora. Tá aí, ó, tranquilinho para você, bonitinho o conceito. Agora você já sabe o que são números decimais. Professor, fale aí o que são números decimais. Está aqui, ó. Números decimais são aqueles que possuem uma vírgula. Isso. Todo número que possui uma vírgula, portanto, será chamado de número decimal. Professor, isso é muito legal, professor. Então é a vírgula que torna um número decimal. Exatamente, pessoal. Então, o número que possui a vírgula, ele é um número decimal. Nesse momento, eu quero escrever para você esses valores que eu coloquei dentro desses espaços, aqui nesse quadrinho. Tranquilo? Vamos fazer isso junto? Olha só, para tanto, eu vou iniciar essa escrita partindo de quem? Do que garante que ele é decimal, que é a vírgula. E vou colocar a vírgula dentro desse espacinho aqui, ó. Então, antes da vírgula, eu possuo o algarismo 7, e depois da vírgula, eu possuo 99. Olha que legal. Professor, por que você está fazendo isso? Colocando o exemplo que o senhor colocou acima nesse quadrinho aí. Porque a vírgula ela é tão importante no número decimal que ela define uma divisão desse número decimal. Sério, professor? Sim, ela divide. Por isso eu coloquei esse espaço aqui para colocar a vírgula dentro, para dizer que está separando duas partes. Que partes são essas? Vou escrever para você. Vou escrever dessa cor aqui, ó, para você nunca mais esquecer. Ficou claro? Então, vai ter uma parte que está antes da vírgula e uma parte que está após a vírgula. A parte antes da vírgula, portanto, o algarismo 7, tem um nome. A parte inteira, isso mesmo. Então, toda vez que você olhar para o número decimal e você conseguir observar, conseguir apontar, conseguir indicar qual é o valor que está antes da vírgula, quais são os algarismos que estão antes da vírgula, esses valores, esses algarismos que você conseguir apontar, você vai chamá-los de parte inteira. Ficou claro? Professor, já estou curioso de saber como é que chama os algarismos que estão depois da vírgula. Vou já colocar para você também. Também tem um nomezinho, vou colocar de outra cor, vou colocar de preto. Tá aqui, ó. Então, se essa aqui é a parte inteira, essa aqui só pode ser a parte decimal. Olha que legal. Então, no número decimal, ele vai ter uma divisão. Quem que vai fazer essa divisão? Exatamente a vírgula. A vírgula vai definir quem é a parte inteira e quem é a parte decimal. Agora você me diz aí, olhando para esse número que está escrito aqui no quadrinho, quem é a parte inteira? Isso mesmo, quem falou 7 acertou. E quem é a parte decimal?
É o 99, professor, porque o senhor falou que a parte decimal é a parte que está após a vírgula. Exatamente isso. Olha só, se você entendeu esse primeiro exemplo, os outros 3 exemplos vai ser só para fixar a ideia. Ficou claro? Então vamos lá. Vamos pegar a nossa vírgula, que é desse valor aqui que mediu a sua altura. Vou colocar aqui, tranquilinho. E aí eu vou ter um 6, um 2 e 1 antes da vírgula. Esse número 126, ele está sendo a nossa parte inteira, professor. Isso mesmo. E agora me ajude a representar então a parte decimal. Professor, a parte decimal é os valores dos algarismos que estão depois da vírgula. Eu só estou vendo o 7, então a parte decimal é o 7, professor. Isso. Vamos fazer com o próximo? Aqui, ó, 10,8. Vamos colocar a vírgula, que essa vírgula ela divide esse número decimal em 2 partes. A parte inteira, que a gente já vai representar, tá aqui, ó. A parte inteira é o 10 e a parte decimal. A parte decimal é o 8, professor. Exatamente isso, tá bom? Uma coisa importante de se notar nesse momento, quando se fala que a vírgula divide um número decimal na parte inteira, que são todos os algarismos antes da vírgula, e a parte decimal, que são todos os algarismos depois da vírgula, nesse momento é importante você notar a quantidade de algarismo que possui depois da vírgula na parte decimal. Ficou claro? Nesse momento aqui, ó, se você olhar o 99, eu possuo exatamente 2 algarismos após a vírgula. Então, na minha parte decimal, eu possuo 2 casas. Eu falo assim, tá? Então, 2 algarismos são 2 casas decimais. Ficou claro? Se eu tenho só um algarismo após a vírgula, então minha parte decimal é o 7. Portanto, eu só possuo uma casa decimal, que é o algarismo 7. E assim, também o 8 só possui uma casa decimal. Por que só uma casa decimal? Porque eu só tenho um algarismo após a vírgula. Professor, mas pode ter mais de 2 algarismos após a vírgula? Sim, pode ter infinitos algarismos, desde que você queira passar aí um tempinho gastando para escrever diversos algarismos após a vírgula, mas não é muito interessante para nós, ficou claro? O interessante nesse momento é você ter entendido o que é o número decimal. O número decimal é o número que possui uma vírgula. E por que essa vírgula é importante? Porque ela divide esse número decimal em 2 partes. Que partes são essas? A parte inteira, que são todos os algarismos antes da vírgula, e também a parte decimal, que são todos os algarismos após a vírgula. Ficou claro aí? Tranquilinho? Professor, mas faça um exemplo desse aí com mais de 2 algarismos após a vírgula? Faço sim. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar de preto para você. Vou colocar a vírgula. E aqui eu vou colocar um valor bem grande para você aqui, que você gosta de número grande. Tá aí, ó. 1.865,0268. Pronto. Nesse momento, minha parte inteira é todo esse valor aqui, ó. Não importa o tamanho dele. O importante é que ele esteja antes da vírgula. E minha parte decimal? São todos esses algarismos após a vírgula. Não importa também o tamanho dele. O importante é que eles estejam após a vírgula para definir que eles são a parte decimal. E nesse momento eu possuo 4 casas decimais. Ficou claro? Tranquilinho? Professor, já sei o que são números decimais. Já ficou bem claro, o senhor já deu exemplo, o senhor já mostrou, o senhor já nos fez observar os quadrinhos, está tudo claro. E agora, o que a gente faz com esses números decimais? Se o número decimal já está falando para você que ele é um número, então, nesse exato momento, a gente pode fazer isso que eu vou fazer aqui no quadro, com esses números. Olha só, a gente pode comparar. Então, a gente vai escrever aqui para você bonitinho, a comparação de números decimais. Olha só que legal. A comparação de números decimais. Professor, o que é essa coisa de comparar números decimais? É muito simples. Você aí, ó, que está assistindo essa aula nesse momento, isso é muito tranquilo. Não fique preocupado com isso. Olha só, você só vai empregar alguns símbolos. Esse símbolo aqui, esse aqui ou esse. Ficou claro? Porque, dado 2 valores quaisquer, por exemplo, eu tenho aqui, ó,
3 e o 2. Só pode acontecer 3 coisas entre eles. Ficou claro? Que coisas são essas, professor? Ou o primeiro é maior do que o segundo, ou o primeiro é menor do que o segundo, ou eles são iguais. É isso que é comparar números. E se eu tenho um número, que é o número decimal, que é aquele que contém uma vírgula, eu também posso fazer essa comparação. Ficou claro isso aí? Tudo tranquilinho? É isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer comparação, mas não com números naturais como aqui a gente fez. A gente vai comparar os números decimais. Professor, eu estou querendo já saber quais são os primeiros valores que o senhor vai colocar aí. Tá aqui, ó. Então vamos partir de uma vírgula e vamos colocar um 6 aqui, ó. E aqui um 6,8. Olha, professor, legal, esse é o número decimal, parte inteira. Tá aqui, ó. Parte inteira. Parte inteira é 6. Então, professor, a parte decimal, que o senhor está colocando de azul aí, parte, vou escrever aqui embaixo, deixa eu fazer bonitinho esse M aqui. Tá aí, ó. A parte decimal é 8, professor. Então, tem a parte inteira e a parte decimal. Isso mesmo. Vamos colocar outro valor para a gente comparar. Vamos colocar de azul. Vamos pegar um 5,9. Nesse momento, você deve estar se perguntando, como é que eu faço então, professor, para comparar um número decimal, que ele tem uma parte inteira e uma parte decimal? É exatamente esse detalhe que você precisa saber para você fazer essa comparação. Quem é a parte inteira, quem é a parte decimal? Ficou claro? Quem é a parte inteira? Todos os algarismos antes da vírgula. Quem são as partes decimais? Todos os algarismos após a vírgula. Tranquilo? Nesse momento, parte inteira é 6 desse primeiro número decimal, 6,8. E nesse segundo valor aqui, a parte inteira é o 5. Então, professor, como é que eu faço? Compare primeiro parte inteira com parte inteira. Na comparação parte inteira com parte inteira, você já consegue definir qual é o maior valor. Professor, é muito fácil. Então, eu vou fazer assim. Vou pegar aqui o 6,8, colocar desse lado, e vou colocar o 5,9 desse outro lado. Tranquilo? Então, o que você vai comparar primeiro? As partes inteiras. Ó, professor, se for comparar pelas partes inteiras, o 6 é maior do que 5. E se for o caso, como o senhor falou, então o 6,8 é maior do que o 5,9. Exatamente isso. Então, fale isso através da simbologia. Olha aí, ó. 6,8 é maior que 5,9. Professor, por que o senhor está dizendo que é maior? Porque o nome desse sinal aqui, ó, vou colocar para você. O nome dele é maior que. A leitura, 6,8, então, o nome do sinal é maior que 5,9. Tranquilinho? Como que você sabe disso? Pelo seguinte, a parte aberta do sinal, que é essa parte aberta aqui, essa outra aqui é a partezinha fechada. Vou fazer aqui para você. Tá aqui, ó. Partezinha fechada é essa aqui. E essa parte que eu estou mexendo aqui atrás é a parte aberta. O que tem isso? Essa parte aberta do sinal sempre aponta para o maior número. Nesse momento, então, o maior número é 6,8. Logo, 6,8 é maior que 5,9. Por isso que o nome do sinal é maior que. Tranquilinho? Muito bom, professor. Entendi. Tem que primeiro comparar a parte inteira com parte inteira. Mas aí surge uma dúvida. Fale a sua dúvida. A sua dúvida será que é a mesma que eu estou pensando? Será que essa dúvida seria, e se as partes inteiras fossem iguais? Ah, interessante a sua colocação. Então, vou colocar outro valor para você aqui. Vamos fazer esse valor agora de preto. Então, aqui vamos dizer que eu tenho 7,6. E embaixo desse valor, eu vou colocar aqui, nesse momento, de roxo. Quem? Vou colocar um 7,8. Tranquilo? Nesse momento, se eu perguntar de você qual é a parte inteira, automaticamente você vai dizer que é quem? O 7. Mas, professor, a parte inteira é a mesma. Por quê? Tanto no valor de cima quanto no valor de baixo, a parte inteira é 7. Se eu for fazer a comparação desses números aí, pelas suas partes inteiras, não dá para fazer. Exatamente aí que eu queria que você chegasse a essa conclusão. No momento que você não consegue definir qual é o maior valor, porque as partes inteiras são iguais, você vai partir para as partes decimais.
Mas, professor, lembrei, a parte decimal são todos os algarismos após a vírgula. Exatamente isso. Então, você vai olhar para essa parte. Perceba nesse momento, e seja muito esperto, que tenho após a vírgula a parte decimal no valor de cima o 6 e no valor de baixo o 8. Logo, se eu quiser comparar esses valores, eu tenho que escrever eles aqui, ó. Vou escrever, então, o 7,6 e do outro lado do quadradinho, eu irei escrever o 7,8. O que acontece, então, professor? Eu sei que nas partes inteiras são iguais, não posso comparar. Então, vou comparar agora nas partes decimais e o 8 é maior do que o 6. Portanto, sendo essa a sua fala, você mesmo conseguiu definir que o 7,8 é maior do que o 7,6. E como a abertura tende a ir para o maior valor, então a abertura vai para lá. Nesse momento eu estou dizendo para você que 7,6 é menor que 7,8. Portanto, o nome desse sinal aqui é menor que. Tranquilo? Muito legal, professor. Entendi tudinho. Mas ainda pode surgir uma dúvida. O senhor fez aí 2 exemplos, mas esses exemplos eram fáceis. Por quê? Porque eu tenho na parte inteira, aqui eu tenho as partes inteiras, em que um é maior do que o outro, e aqui eu tenho a parte inteira que são iguais. E se esse número aqui, se existisse um número que tivesse mais algarismo na parte decimal, como o senhor fez aqui, como é que eu ia fazer? Vamos fazer um exemplo desse aí? Vamos lá. Vamos pegar então agora o meu pincel azul. Vou fazer aqui para você. Então aqui eu tenho um 12, e aqui eu tenho um 8, um 7 e um 6. Preste atenção no próximo exemplo. Próximo exemplo, também eu vou ter um 12, e aqui eu vou ter um 8, um 7 e um 5. Olha só, professor, esse exemplo aí é difícil. Por que esse exemplo é difícil? Porque é o seguinte, é muito algarismo para eu olhar. Primeiro se preocupe em olhar parte inteira com parte inteira. Porque se as partes inteiras forem diferentes, você já vai conseguir definir por essas partes inteiras quem é o maior. Ficou claro? Critério 1. Maior a parte inteira, maior número. Tranquilo? Se as partes inteiras forem iguais, então você vai partir para quê? Para a parte decimal. E aí você vai ver qual é a maior parte decimal. Mas não é de qualquer maneira não. Calma aí. É assim que você vai fazer, ó. Como é que você vai olhar? Você vai olhar algarismo por algarismo. Esses algarismos eles têm que estar à mesma distância da vírgula. A mesma distância que o de cima tiver da vírgula, o de baixo também tem que estar da vírgula. Ficou claro? Essa comparação que você vai fazer. Então, professor, você está dizendo assim, que eu vou ter que comparar algarismos que estejam à mesma distância da vírgula, um a um. Exatamente isso. Primeiro, quem está depois da vírgula é o 8 aqui, ó. Aí você olha por debaixo que também está imediatamente após a vírgula, que também é 8. Então, por esses daí você não consegue comparar, porque eles também são iguais. Ficou claro? E assim você vai proceder, um a um. Olha, esse 7 aqui, ó, ele está à mesma distância que esse aqui da vírgula, só que eles são o mesmo valor. Então, por esses daí você também não pode comparar. Você vai buscar 2 algarismos que estejam na mesma posição em relação à vírgula, que sejam diferentes. É isso mesmo. Ah, professor, aí fica fácil, porque nesse momento eu consigo enxergar nesse valor aí os algarismos que eu estava procurando, que são diferentes, que estão na mesma distância em relação à vírgula. Exatamente isso. E nesse momento você consegue entender, então, que o 6 é maior do que 5. Portanto, a gente consegue fazer a nossa comparação. Então, escreva lá, 12,876 comparado com 12, colocado a cor que eu representei aqui, comparado com 12,875, gera como resultado na comparação entre eles que o 12,876 é maior do que 12,875. Pelo caso, comparação algarismo a algarismo na parte decimal dos números. Exatamente isso. Ficou claro aí, pessoal? Então não cai na pegadinha. Que pegadinha é? Essa daqui, ó. Você vai ter um valor, tranquilinho? Você vai ter um 8,125. E aí você vai ter um 8,2. E aí você vai dizer assim para mim, qual é o maior? Aí você vai dizer 8,125, porque 125 é maior do que 2. Aí você se engana. Você tinha que comparar algarismo a algarismo em relação à distância desse algarismo com a vírgula. E o que você tinha que fazer? Você só tinha que fazer essa comparação 1 a 1.
o 1 com o 2 de baixo, porque estão na mesma distância em relação à vírgula, e daí você já conseguiria definir, porque o 1 é menor do que 2. Olha só que legal. E aí, professor, escreve isso aí para nós. Então, eu tenho que escrever aqui 1,125, nesse momento é menor, 8,125 é menor do que 8,2. Isso mesmo, fique atento nisso daí. Ficou claro? Se você prestou atenção em tudo que eu lhe expliquei até aqui, certamente não está ao seu lado mais a dúvida referente a esse assunto. Ficou claro? Professor, já sei que são números decimais. Números decimais são aqueles valores que contêm uma vírgula, que essa vírgula define parte inteira, parte decimal. Que eu tenho que ficar esperto na hora de fazer comparação entre esses valores. Por quê? Primeiro eu comparo as partes inteiras. Se as partes inteiras forem diferentes, como no primeiro caso, logo eu sei qual é o maior valor. Qual é o maior valor? O que tiver a maior parte inteira. Isso mesmo. Mas se as partes inteiras forem iguais, eu tenho que partir para a parte decimal. E aí, se tiver só um algarismo, eu comparo um com o outro. Isso mesmo. E aí, o que tiver maior parte decimal isso em relação a esses algarismos, na posição dele em relação à vírgula, a distância que eles estão em relação à vírgula. Aí, professor, eu posso definir que é o maior. Exatamente isso. E também que, se tiver mais algarismo após a vírgula e eles forem iguais, eu tenho que procurar 2. Tanto um no número de cima quanto no número de baixo, que esteja a mesma distância da vírgula, mas que sejam diferentes. Isso aí também eu vou conseguir achar o maior. Exatamente isso. Ocorre, professor, o que mais que eu posso fazer com esses tais de números decimais? Você pode localizar esse número decimal numa reta numérica. Ah, é, professor? Sim, porque todos os números, eles podem ser representados na reta numérica. E o número decimal é o número, é ou não é? Então ele pode ser colocado na reta numérica. Professor, é aqui agora? É localização. Localização. Decimal. Escrever de outra cor aqui para você. Pronto. É esse o tema de agora. A localização de um número decimal na reta numérica. Professor, isso aí parece ser meio difícil. Só pelo nome, tem que localizar onde? Na reta numérica. O que é a reta numérica? Está aqui, ó. A reta numérica é essa reta aqui, ó, que eu acabei de desenhar para você, em que todos os valores são colocados nela. Perceba que nesse momento eu tenho os valores aqui, ó, que inicia no 0, depois vai para o 1, depois vai para o 2, depois vai para o 3, depois vai para o 4, depois vai para o 5. Mas se eu quisesse achar valores menorzinhos do que esses dois aqui, então eu teria que fazer uma série de divisões entre um número e outro, e aí eu ia representar que bem aqui, ó, é o 0,1, bem aqui é o 0,2, bem aqui é o 0,3, no quarto traço 0,4, bem aqui no azul é o 0,5, é a metade da distância entre o 0 e o 1. Ficou claro aí? E assim sucessivamente. Também aqui, ó, 1,5 é a metade da distância entre 1 e 2, e o 2,5 é metade da distância entre 2 e 3, e assim sucessivamente. Dessa maneira, perceba que quando aparece 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, nós estamos falando exatamente de número decimais. Exatamente, olha aqui, ó, 1,1, número decimal, 1,2 é número decimal, 1,3 é número decimal. Todas essas divisõezinhas aí, ó, são números decimais. Que isso vai ser importante para nós nesse momento, porque é exatamente nessas posições aqui que a gente pode localizar o número decimal. Ficou claro, pessoal? Dessa maneira, professor, então me diga aí, se eu quiser 1,3, onde é que ele vai estar localizado? Aqui você vai, ó. Primeiro você tem um 0, não é, olha que a parte inteira é 1, então você vai localizar o 1, tá aqui 1, ó. Parte inteira 1, e depois do 1 é 1,3, que é 1,1, 1,2, 1,3. Bem aqui, ó. Então tá aqui 1,3. Bonitinho para você a localização do 1,3. Bem aí, ó. Bem facinho.
Basta você saber um pouquinho de reta numérica. Professor, é legal. Eu quero agora o 2,6, porque o 2,6 não está sinalizado na reta numérica. Quero ver se o senhor sabe mesmo. Tá aqui, ó, 2,6. Bora lá, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5. Olha aqui, ó, o 2,6 tá bem aqui, ó. Aqui é o 2,6. Logo, esse valor ele vai estar localizado bem nesse localzinho aí, pessoal. Professor, é muito fácil isso aí. Eu quero 4,8. 4,8, vamos lá. Ó, a parte inteira é 4, então eu já parto do 4, correto? Agora eu quero 0,8. 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 4,7 e 4,8. Olha aí. Tá aí, ó. É esse que você queria? É esse que eu localizei para você. A coisa é simples, basta você entender um pouquinho de reta numérica e já ter entendido o que são números decimais. Professor, por que eu tenho que saber localizar um número decimal na reta numérica? Nós já estudamos um pouquinho sobre fração, correto? Olha o que eu vou fazer para você. Vou pegar essa fração aqui, ó, 5 sobre 2. O que é a fração? A fração é uma divisão entre dois valores. Ficou claro? É um número que representa a divisão entre dois valores. Então, nesse momento, eu me vejo obrigado, aqui nesse lugarzinho aqui, a fazer essa divisão de 5 por 2. Perceba que quando eu divido 5 por 2, logo eu vou ter a certeza que vai deixar um restozinho aí. Por quê? Porque o 5 é ímpar e o 2 é par. Vou achar o natural, que vezes o 2 se aproxima mais do 5, o resultado, que é o 4, e vou fazer 5 menos 4, vai dar 1, pessoal, aqui, ó. Só que eu quero continuar essa divisão, eu quero o quê? Continuar, eu não quero parar aqui, porque nesse momento 1 é menor do que 2, então o que eu faço? Coloco uma vírgula aqui, e aqui fica 10, e aí eu tenho que localizar o novo natural, que vezes 2 dá 10, e aí eu acho 5, olha aí, ó, 5 vezes 2 dá 10, se eu fizer essa continha aqui, ó, vou fazer aqui pro ladinho, isso vai dar 0, como resto. Pronto, então eu consegui fazer minha continha. Nesse exato momento, eu descubro o que eu descubro? Eu descubro que 5 sobre 2, vou colocar bem aqui, ó, ele é a mesma coisa que o que? 2,5. E nesse momento, então, eu não conseguiria localizar na reta real a fração 5 sobre 2. Mas como eu sei, nesse momento, olha o que eu sei, que 5 sobre 2 é a mesma coisa que 2,5, então o que eu fiz? Transformei de fração para número decimal. Professor, você está querendo dizer que na mesma posição que tiver o 2,5 estará 5 sobre 2? Exatamente isso, está aqui, ó. Aonde, professor? Vamos lá. Eu tenho 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5. Então aqui, ó, está o 2,5. E nesse momento, nessa mesma posição, então, estará o 5 sobre 2. Olha, professor, isso aí eu achei interessante. Então, tira um print da tela, que eu vou ter que apagar aquele espaço ali. Não perde esse conhecimento aí. Ficou claro? Guarda isso com você. Bom, pessoal, creio que você já deu para você tirar o print da tela. Até me afastei um pouquinho. Vou ter que apagar bem aqui. Vou pedir sua licencinha. Pagar esse cálculozinho aqui. Ficou claro? Você já sabe que 5 sobre 2 é igual a 2,5. Professor, eu quero achar mais uma dessa. Vamos fazer agora. Vamos fazer aqui com 6. Um 6 sobre 4. Vamos localizar um 6 sobre 4 aí. A gente faz a divisão, né, professor? Só faz aqui agora, tá? Tá, vou fazer aqui. 6 dividido para 4. Você vai na tabuada do 4, acha o natural que vezes 4 dá 6, não existe. O que existe é um natural, que é o 1. E quando multiplicado por 4, gera o 4, que é o que mais se aproxima do 6. E essa subtração vai dar 2 como resto. Você já poderia parar a sua divisão aí. Por quê? Esse resto sendo 2 é menor do que o que está dividindo ele. Já poderia parar aí, mas eu não quero parar. O que eu vou fazer? Então, coloco uma vírgula no quociente e acrescento um 0 aqui, ó. E ele se torna 20, aí fica maior. Significa que você pode dividir. Então, você vai buscar o natural. Busque o natural. Você acha o 5. 5 vezes 4 é 20. Aí, quando faz a continha, isso dá 0. Professor, isso significa que esse 6
sobre 4 é a mesma coisa que 1,5? Exatamente isso. E aí, professor, eu sabendo que 6 sobre 4 é igual a 1,5, eu só preciso localizar 1,5, exatamente, que está bem aqui, ó. 1,5 para você também conseguir localizar a fração 6 sobre 4, que está aqui também. Ficou claro? Porque 6 sobre 4 é a mesma coisa que 1,5. E olha aí, ó, uma utilização do número decimais, uma aplicação. Agora você já é capaz de localizar qualquer fração na reta numérica. Por quê? Porque você aprendeu que ao dividir o numerador pelo denominador, isso gera um número decimal. E números decimais podem ser localizados na reta numérica. Professor, faça mais um aí, professor. Eu achei legal. Vamos fazer aqui então. Agora o 9 sobre 4. Vamos localizar esse 9 sobre 4? Vamos ver onde é que está? Eu só quero com uma casa decimal. Vamos fazer a divisão. Vou apagar bem aqui o nosso rascunhozinho. Apaguei o rascunho, bonitinho. Com certeza você já tirou o print da tela. Se você não tirou o print da tela, você pode voltar um pouquinho o vídeo, copiar essa continha de divisão, que eu creio que você já sabe fazer. E agora parta para fazer a divisão do 9 por 4. Nesse momento, cabe a você procurar o natural na tabuada de quem? Do 4, que multiplicado pelo 4 gera o 9. Você não vai encontrar, tenha certeza disso, porque 4 é o número par e 9 é o número ímpar. Logo, você vai contar um valor que se aproxima, que nesse caso é o 8, que é gerado pelo natural 2. 2 vezes 4, 8. Você faz essa continha, bonitinho, isso dá 1. Podia parar assim, mas você quer localizar a fração na reta numérica. E para localizar a fração na reta numérica, você precisa transformá-la no número decimal. Isso mesmo. Então, continue sua divisão. Coloca uma vírgula no quociente, um zero nesse resto aí. Ele se torna 10, portanto, 10 é maior do que 4. E agora você continua sua divisão. E aí fica 10 dividido para 4. Professor, isso é 2. Por que é 2? Porque 2 vezes 4 é 8, que é o valor que mais se aproxima. Isso dá 2. Pronto, olha aí, ó. Podia continuar, professor? Podia. Você quer continuar? Vamos continuar. Você já colocou uma vírgula. Nesse momento você não precisa colocar mais uma vírgula. Você pode acrescentar zeros. Tá aí, ó. Acrescentou um zero porque já tinha uma vírgula no quociente. Ficou claro? Depois da vírgula você pode acrescentar zeros. Então fica 20 dividido para 4. Isso dá 5, professor. Tá aí, ó. 5 vezes 4 é 20. 20 menos 20, 0. Acabou. E qual é o seu número decimal? 2,25. Mas você lembra que eu pedi para você? Apenas com uma casa decimal. Então só quero essa casa antes da vírgula. Aquela lá, ó. Aquela 5 lá, eu não me interessa muito não, tá? Então onde é que está a fração 9 sobre 4? A fração 9 sobre 4 está localizada na posição do número decimal 2,2, com apenas a utilização de uma casa decimal. Ah, professor, está ali, ó. Está bem ali. Aonde? Aqui? Não, professor, no outro, porque aqui é 2,1, aqui é 2,2. Exatamente nessa posição do 2,2 está a nossa fração 9 sobre 4. E pessoal, tendo falado isso para você, e já agradecendo você por estar assistindo esses vídeos, que estão, na verdade, ajudando você a se tornar um dos melhores alunos da sua turma, eu agradeço, finalizando esse vídeo aqui, que é a parte 1. Ainda vai ter a parte 2 desse vídeo que fala sobre número decimal. Se for necessário gravar uma parte 3, a gente vai gravar, porque eu quero levar para você todo o conhecimento que você precisa. Um abraço.